Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso introdutório, onde eu pretendo te ensinar a minha filosofia de investimentos de longo prazo. Essa vai ser a última aula do curso e talvez a mais importante de todas, porque a ideia aqui é juntar todo o conhecimento que a gente absorveu nas duas últimas aulas e desenhar um verdadeiro plano de investimento de longo prazo. Algo que você possa seguir por vários anos a partir daqui e que te diga exatamente o que fazer em qualquer circunstância para construir riqueza através do investimento em ações ao longo do tempo. Eu vou te ensinar não só como enriquecer e aumentar o teu patrimônio em várias vezes, mas também como fazer esse patrimônio te gerar renda vitalícia e crescente quando ele atingir um determinado patamar. Sem essa aula aqui, talvez seja muito difícil você acompanhar a maior parte do conteúdo que vai ser produzido nesse canal. Ela vai ser a base de todas as decisões que eu vou tomar daqui para frente com a minha carteira pessoal de investimentos. Mas antes da gente começar a falar sobre o plano de investimentos, vamos recapitular o que a gente aprendeu na aula passada. Na aula anterior, você aprendeu que a bolsa de valores nada mais é do que o lugar onde as ações, ou seja, pedaços de empresas, são negociadas por vários investidores e especuladores, trocando de mãos. Nós vimos que no curto prazo o mercado pode ser irracional ao precificar as ações devido às emoções e atitudes dos especuladores, mas que no longo prazo não tem fórmula secreta. A cotação das ações sempre vai seguir a curva de lucros da empresa que está por trás. Afinal, o valor de mercado de uma empresa é determinado pelo lucro que ela gerou nos últimos 12 meses, vezes o múltiplo. Nós vimos que o múltiplo varia de acordo com as características de cada empresa e com o humor do mercado. Empresas que possuem lucratividade previsível e boas perspectivas de crescimento vão ter múltiplos mais elevados. Já as empresas que possuem modelos de negócio mais cíclicos ou que já não tem muito espaço para crescer vão ter múltiplos mais conservadores. Em momentos de euforia do mercado, o múltiplo das empresas expande e em momentos de pessimismo exagerado, ele tende a cair. Você aprendeu que existe um seleto grupo de empresas que são capazes de gerar cada vez mais lucro conforme o tempo passa, de maneira quase linear. Sendo assim, as suas ações tendem a só se valorizar. Essas empresas possuem uma série de características em comum e eu apelidei elas de EGRs, ou empresas geradoras de riqueza. Algumas dessas características englobam um bom histórico de lucratividade, crescimento de receita, setor ou modelo de negócio perene, reinvestimento dos fluxos de caixa e qualidade da gestão, além de posição monopolista. Nós vimos vários estudos de caso, eu mostrei para você exemplos de empresas que podem ser classificadas como EGRs, que portanto são consideradas boas para uma carteira de investimento de longo prazo, e eu também mostrei para você alguns exemplos de empresas que não atendem aos critérios que a gente está buscando e que portanto não podem estar na sua carteira. Então, se você assistiu a aula passada, você deve ser totalmente capaz de analisar os fundamentos de uma empresa e determinar se ela é uma boa opção para investimento ou não. Acontece que só esse conhecimento não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa ter um plano bem desenhado que te guie na estruturação de uma carteira de investimentos com várias empresas que não apenas maximizem o seu potencial de retorno, mas que também minimizem o risco de forma eficiente, garantindo proteção contra volatilidades enquanto você busca por resultados consistentes. E aí várias perguntas surgem. Quantas ações essa carteira deve ter? Como diversificar ela da forma correta sem abrir mão da rentabilidade? Quais setores ou regiões geográficas são mais adequadas para compor essa carteira? Quando comprar ações e quando vendê-las? O plano de investimento visa responder todas essas perguntas. Ele vai funcionar como se fosse um guia do qual você sempre recorre para saber o que fazer em cada situação, ou como se fosse um contrato que te diz o que é permitido e o que não é. Eu, pessoalmente, nunca vi ninguém dar certo em nenhuma área da vida sem ter um planejamento. Afinal, as coisas não caem do céu ou acontecem por acaso. Você não vai conversar com alguém que tem uma barriga definida, que tem um corpão, por exemplo, e essa pessoa vai te dizer que ela acordou um dia de manhã, olhou no espelho e, ups, a barriga dela ficou definida do nada. Não, ela seguiu um planejamento. Provavelmente ela treinou por vários anos, seguiu uma dieta específica. Você não vai chegar em alguém que foi extremamente bem sucedido no empreendimento e
a pessoa vai te dizer que aconteceu por acaso. Ela provavelmente tinha uma estratégia, um plano de negócio que levou anos para ser completamente executado. Em todos os âmbitos da vida, pessoal, vocês precisam de planejamento. E nos investimentos não é diferente. Você vai ver que planejamento e disciplina podem te levar para lugares que você nunca imaginou que chegaria. Então vamos lá. O plano de investimentos que eu vou te apresentar possui duas fases e pode ser aplicado por qualquer um. Qualquer pessoa que estiver disposta a segui-lo vai conseguir, independente da experiência que ela tiver, da sua renda mensal ou do nível de conhecimento. A primeira fase do plano eu apelidei de fase de acumulação e a segunda fase eu apelidei de fase de usufruto. Vamos começar pela fase mais complicada e longa, que é a fase de acumulação. Aqui tudo gira em torno da construção de patrimônio, ou seja, aumentar a quantidade de riqueza que você possui. Nosso objetivo não é ter renda ou sacar qualquer quantidade de dinheiro da nossa carteira de investimentos, pelo menos não ainda. Muito pelo contrário, nessa fase toda a sua energia, foco e disposição devem ser voltados para acumular a maior quantidade de dinheiro possível. Isso envolve duas coisas: a estruturação de uma carteira de investimentos composta por várias ações de EGRs e aportes regulares. Em outras palavras, você vai escolher várias ações para compor uma carteira e vai colocar dinheiro todos os meses ou com alguma regularidade, a cada 2 ou 3 meses. Você vai ver mais adiante nessa aula a verdadeira importância dos aportes regulares. Eles não servem só como incremento financeiro para a carteira, eles também têm a função de reduzir o risco de timing. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes adiante. Primeiramente, vamos falar sobre a carteira de investimentos. Na minha visão, todas as ações desse portfólio devem ser ações do mercado americano. Na aula passada, eu usei alguns exemplos de ações brasileiras, como a Cielo e a Cyrela, para exemplificar como a cotação segue a curva de lucro a longo prazo, tá lembrado? Também falei brevemente sobre a VEG, quando eu estava dando exemplos de empresas com modelo de negócio perenes. Acontece que todo o foco desse canal vai ser em cima do mercado americano e das ações americanas. E existem vários motivos pelos quais eu acredito que o investidor comum tende a se beneficiar de uma carteira focada em ativos americanos ao invés de ativos brasileiros. Eu separei 4 deles para vocês aqui. Vamos começar com o primeiro motivo. Investindo diretamente no exterior, você vai estar estocando o seu patrimônio em moeda forte. Galera, não se enganem, todas as moedas perdem valor ao longo do tempo. Isso acontece porque hoje a gente vive no chamado sistema fiduciário, onde todas as moedas, seja o dólar, o euro, a libra esterlina e o real, não possuem nenhum lastro. Antigamente, antes da década de 70, as moedas possuíam um lastro em ativos físicos como o ouro. Então, para cada dólar que circulava pela economia, para cada libra esterlina, deveria existir uma quantidade específica de ouro. Em 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, decretou o fim do acordo de Bretton Woods e do padrão ouro. Desde então, todas as moedas não possuem mais lastro. O único lastro é a confiança no Estado emissor. Desde então, todas as moedas vêm se desvalorizando num ritmo maior. Ou seja, a inflação média em todos os países aumentou se a gente comparar com o período que antecede a década de 70. Ainda assim, algumas moedas se desvalorizam num ritmo muito maior do que outras. É o caso do nosso real brasileiro. Para você visualizar essa situação, vamos imaginar o seguinte cenário. Suponha que existem 2 pessoas. O João, que mora aqui no Brasil e possui uma renda de R$10 mil mensais, e o John, que mora lá nos Estados Unidos e possui uma renda de $10 mil. Ambos estão vivendo lá no ano de 2014. Tá? O tempo foi passando e a inflação foi gradativamente consumindo o poder de compra tanto do João aqui no Brasil, quanto do John lá nos Estados Unidos. A diferença é a seguinte, passaram-se 10 anos, a gente está em 2024, enquanto o João, que mora aqui no Brasil, sofreu uma inflação de 82,6% e, portanto, precisaria de um salário de R$18.200 para ter o mesmo poder de compra que ele tinha lá em 2014, o John, nos Estados Unidos, sofreu uma inflação de apenas 33%. E precisaria de um salário de $13.300 para ter o mesmo poder de compra. Perceba como a inflação do João é quase 3 vezes maior do que a do John, e a situação
situação piora quando você começa a analisar num prazo maior. Vamos supor que tanto o João quanto o John ganhavam 10 mil reais e 10 mil dólares, respectivamente, lá em 2004, há 20 anos atrás. Enquanto o João sofreu uma inflação de 212% e teria que ter triplicado a sua renda, o John sofreu uma inflação de 67% e a sua renda precisaria ser 16.700 dólares. E nos últimos 30 anos, enquanto a inflação do João foi de 569%, a inflação do John finalmente bateu mais de 100%. Galera, a inflação é o inimigo número 1 do investidor, porque ela come um pedaço significativo dos nossos ganhos. De nada adianta meus investimentos se valorizarem 20% no ano se o preço das coisas também subiu 20%. Em termos nominais, eu posso até ter tido um incremento de patrimônio e riqueza, mas em termos reais, que é o que realmente importa, eu não enriqueci. Eu dei o exemplo de João e do John usando a renda deles, mas a inflação também impacta o patrimônio acumulado. Enquanto o João teria que ver uma valorização do seu patrimônio de 569% em 30 anos, só para cobrir a perda de poder de compra que ele teve, o John teria que se preocupar apenas em dobrar o seu patrimônio em 30 anos para cobrir a inflação. Não tem comparação. Eu costumo brincar que investir em ativos em moeda fraca é como escalar uma montanha com uma mochila cheia de pedras nas costas, enquanto investir em ativos em moeda forte como o dólar é escalar a mesma montanha com uma mochila cheia de algodão. O trajeto vai ser muito menos cansativo. Eu vou pegar um exemplo real para demonstrar isso para você. Eu considero a WEG uma das melhores empresas brasileiras para se investir pensando em longo prazo. Ela é uma das poucas empresas listadas na nossa bolsa que atendem aos critérios de EGR que nós definimos na aula passada. Se você investiu em WEG há 10 anos atrás, você teria uma rentabilidade nominal de 916%. Parece excelente, certo? O problema é quando a gente desconta o efeito da inflação para obter a rentabilidade real, e a gente descobre que, na verdade, a WEG subiu 439%, o que também não é nada mal, é uma excelente rentabilidade, mas veja que a gente está falando da melhor empresa aqui do Brasil. Enquanto lá nos Estados Unidos, você não precisa ir muito longe para encontrar ativos conservadores com rentabilidade muito maiores. A empresa mais conservadora da minha carteira, por exemplo, é a ResMed, que desenvolve dispositivos para ajudar no tratamento de problemas respiratórios como a apneia do sono e doenças pulmonares. No mesmo período que a WEG, já descontando a inflação, a ResMed subiu mais de 600%. Então, infelizmente, o investidor brasileiro que só possui ativos em moeda fraca, em reais, deixa muito dinheiro na mesa. Outro motivo que me leva a crer que o investidor comum tende a se beneficiar de uma carteira focada em ativos americanos é a possibilidade de diversificação que esse mercado oferece. Enquanto no Brasil a gente tem pouco mais de 400 empresas listadas na nossa bolsa, na B3, lá nos Estados Unidos são mais de 6 mil empresas. A gente está falando do maior e mais líquido mercado do mundo. E não é, galera, só a quantidade de empresas que nos chama a atenção, mas a diferença entre o perfil dessas empresas. No Brasil, as maiores empresas que a gente tem na nossa bolsa são Petrobras, valendo 90 bilhões de dólares, uma empresa estatal e altamente cíclica. Aí nós temos uma porrada de bancos, Nubank, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, todos valendo algumas dezenas de bilhões de dólares. Vale, que também é altamente cíclica, né? Trabalha com minério de ferro e está avaliada em 47 bilhões de dólares. E nós temos algumas empresas exportadoras de papel e celulose, carnes e cerveja. Tirando a WEG, não existe nenhuma empresa realmente inovadora no Brasil. A nossa economia, infelizmente, é uma economia do passado, voltada para a exportação de petróleo, minério, grãos, carne e algumas outras coisas. Enquanto lá nos Estados Unidos, o cenário é completamente diferente. O mercado americano é dominado por empresas inovadoras e líderes globais em tecnologia, saúde, consumo. Você tem gigantes como a Apple, Microsoft, Amazon, Google e Nvidia, que sozinhas valem trilhões de dólares cada uma. Essas empresas vão ditar o rumo do mundo nos próximos anos, impulsionando avanços de inteligência artificial, computação em nuvem, computação quântica e inovação digital. Lá existem mais de uma centena de empresas valendo centenas de bilhões de dólares, enquanto aqui nem a nossa estatal chegou no marco dos 100 bilhões. Então não tem comparação. Se você quer que a tua carteira de investimento esteja exposta ao que há de melhor
melhor, mais novo e mais inovador no planeta Terra, você vai querer investir em ativos americanos. É uma forma da gente retirar esse viés de economia do passado dos nossos investimentos. Porque esse é o grande problema da economia brasileira, a sua alta dependência do preço das commodities. Se nós plotarmos um gráfico do índice Bovespa, principal benchmark aqui do mercado de ações brasileiro, ao lado de uma cesta de commodities, a gente percebe um nítido padrão. Excluindo raras ocasiões, quando as commodities sobem, a nossa bolsa sobe. Quando as commodities caem, a nossa bolsa cai junto. Se o preço das commodities ficar no mesmo patamar por 15 anos, adivinha só, a nossa bolsa também vai ficar estagnada por 15 anos, que é justamente onde a gente está desde 2009, no mesmo lugar. Em dólares, a bolsa brasileira está entregando performance negativa. E não só a bolsa brasileira, vários dos nossos indicadores socioeconômicos estão estagnados nos últimos 15 anos. Peguemos, por exemplo, o nosso PIB per capita, que não deixa de ser uma média da riqueza ou produção econômica por cidadão. Desde 2009, a gente está completamente estagnado, ou seja, a riqueza por cidadão no Brasil é a mesma de 15 anos atrás. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o mesmo indicador não para de crescer. Outra métrica que eu acho bacana a gente analisar é a produtividade. Produtividade é um conceito simples, ela mede a quantidade de bens e serviços que você consegue produzir utilizando recursos como trabalho, capital e tecnologia. Vamos utilizar um exemplo bem bobão para ilustrar isso. Vamos supor que você tem uma padaria com 10 funcionários, esses 10 funcionários conseguem produzir 1000 pães por dia, ok? Aí você vai lá e investe em capacitar esses teus funcionários, ou então você compra um equipamento novo, ou você institui um método mais eficiente para produzir os pães. Aí os mesmos 10 funcionários passam a produzir 1.200 pães por dia. Você teve um aumento de produtividade de 20%. A produtividade é, portanto, um dos grandes motores do crescimento econômico. O problema é que a produtividade no Brasil não cresce há 20 anos. A gente está no mesmo patamar de 2004 em termos de produtividade. Infelizmente, isso se dá por vários motivos. A falta de investimento em educação e qualificação da mão de obra, tecnologia, infraestrutura e a rigidez do mercado de trabalho. O mercado de trabalho aqui no Brasil tem leis trabalhistas rigorosas, o que pode desincentivar a contratação e o treinamento de mão de obra qualificada. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a produtividade não para de saltar. E agora, com a chegada de tecnologias como a inteligência artificial e automação, a gente deve ver um crescimento ainda mais brutal. Veja que tudo isso já está relacionado ao terceiro motivo pelo qual você deve preferir investir nos Estados Unidos ao invés daqui: o risco Brasil. O risco Brasil engloba uma série de fatores que podem impactar negativamente os seus investimentos. Por exemplo, instabilidade política, problemas econômicos, insegurança jurídica e falta de transparência. Existem diversos indicadores que tentam medir o quão hostil é um país ao ambiente de negócios, ao empreendedorismo e ao mercado de forma geral. Um desses indicadores é o Índice de Liberdade Econômica. Avaliando fatores como direitos de propriedade, liberdade de comércio, regulação e interferência governamental, esse índice busca medir o quão propício é um país aos negócios. Entre 176 países, o Brasil ocupa a posição 127, atrás de diversos países africanos como Nigéria, Mali, Angola e Mauritânia. Podemos dizer seguramente que o Brasil é um dos países mais hostis do mundo ao ambiente de negócios. Outro grande problema é a posição que o nosso país ocupa no índice de corrupção percebida. Nós também estamos dentre os países mais corruptos do mundo. Então, pessoal, investir o seu dinheiro lá fora reduz essa exposição ao risco Brasil. O quarto e último motivo pelo qual eu acredito que o investidor brasileiro tende a se beneficiar em ter patrimônio em ativos americanos cotados em moeda forte é porque boa parte das nossas despesas estão dolarizadas. Essa é uma grande sacanagem que existe no nosso país. A gente ganha em reais, mas boa parte do nosso custo de vida está atrelado ao dólar. Eu vou te explicar. O preço do petróleo, que influencia diretamente aos preços da gasolina e do diesel, é cotado em dólar. Isso significa que quando o dólar sobe, o preço dos combustíveis sobe. Como no Brasil o transporte é predominantemente rodoviário, praticamente tudo que nós consumimos depende do preço do diesel. A lógica é a seguinte: se o preço do diesel sobe, o custo do transporte, do frete, aumenta. Isso é repassado em todos os produtos para os brasileiros. Como se já não bastasse nós não produzirmos absolutamente nada de eletrônicos e tecnologia, tendo que importar de outros países
índices em dólar, nós também acabamos dolarizando toda a formação de preço de itens que vão desde alimentos até vestuário e serviços por conta da nossa cadeia logística altamente dependente do transporte rodoviário. Então é por isso que ter uma parte do patrimônio em ativos americanos cotados em moeda forte funciona como uma forma de proteção contra a desvalorização do real e aumento dos custos de vida. Quem não tem o patrimônio em moeda forte acaba ficando com a balança de ativos e passivos descompensada. Isso porque os seus passivos, como o custo de vida, estão atrelados ao dólar e continuam subindo, enquanto seus ativos, que estão em reais, podem perder valor com a desvalorização da moeda local. Bom, agora que você entendeu a importância da carteira de investimentos de longo prazo ser composta de ações americanas, vamos falar sobre como deve ser a diversificação dessa carteira. A chave para uma carteira de longo prazo bem-sucedida é o equilíbrio entre risco e retorno. Você concorda comigo que ao investir todo o seu dinheiro em uma ou duas empresas, você pode estar correndo um risco muito grande? Afinal, se alguma coisa acontecer com essa empresa, você pode perder tudo. Da mesma forma, investir em 40 empresas também pode prejudicar a sua rentabilidade. Afinal, quanto mais ativos você possuir na sua carteira, mais próximo de um benchmark do mercado, como o índice S&P 500, você acaba ficando. O nosso objetivo também não é esse. A gente quer uma performance que bata com folga os benchmarks. O segredo da diversificação é fazê-la de forma inteligente. Existe uma teoria muito legal que eu gosto de citar quando o assunto é diversificação. A teoria moderna do portfólio proposta por Harry Markowitz, ainda na década de 50. Sim, ela é extremamente antiga, mas ao mesmo tempo amplamente aceita até os dias de hoje. A base dessa teoria sugere que há dois tipos de risco no mercado: o risco diversificável e o risco sistêmico. O risco diversificável, também chamado de risco não sistêmico, é o risco específico de uma empresa ou setor. Por exemplo, se você investe todo o seu capital numa única empresa de tecnologia e essa empresa enfrenta problemas, o valor das suas ações pode despencar. Esse é o tipo de risco que a gente consegue minimizar através da diversificação. Ao adicionar diferentes empresas e setores ao portfólio, você reduz a dependência de qualquer uma delas e assim minimiza o impacto negativo de eventos isolados. Por outro lado, a gente tem o risco sistêmico, que é aquele que afeta todo o mercado, como crises econômicas globais, mudanças nas taxas de juros ou choques macroeconômicos. Esse risco não pode ser eliminado, não importa o quanto você diversifique. Ele impacta todas as empresas em maior ou menor grau e precisa ser gerenciado de outras formas, como tendo uma visão de longo prazo e mantendo a disciplina nos aportes durante momentos de volatilidade. A gente vai falar mais sobre essa estratégia adiante. O que eu quero que você entenda aqui é que a chave é diversificar o suficiente para reduzir o risco não sistêmico, sem exagerar a ponto de diluir o seu potencial de retorno. Como eu mencionei antes, investir em muitas empresas acaba aproximando a tua carteira do comportamento do benchmark. Então, qual que seria uma faixa segura para o número de ativos na carteira? Estudos baseados na teoria moderna do portfólio sugerem que a maior parte dos benefícios da diversificação é capturada ao se ter entre 10 e 20 ativos bem escolhidos. A partir desse número, os benefícios adicionais em termos de redução de risco são menores. Em outras palavras, algo entre 10 a 20 empresas, você já está reduzindo grande parte do risco não sistêmico, mas ainda mantendo a capacidade de superar o mercado ao escolher bem os seus ativos. Agora, é importante lembrar que diversificação não significa apenas aumentar o número de ativos na carteira, mas sim escolher empresas geradoras de riqueza, EGRs, em diferentes setores. Por exemplo, ao combinar empresas de setores como tecnologia, saúde, consumo, setor industrial e financeiro, você garante que a tua carteira não esteja dependente do desempenho de um único setor da economia. Isso é fundamental porque cada setor tem ciclos de crescimento diferentes. Enquanto o setor de tecnologia pode ter anos de crescimento explosivo, setores como saúde e consumo básico tendem a ser mais estáveis e previsíveis, mesmo em momentos de crise. Ao diversificar dessa forma, você equilibra o crescimento agressivo de alguns setores com a segurança e estabilidade de
outros, criando uma carteira robusta para enfrentar qualquer cenário econômico. Então, galera, veja que nós já estamos formando um borrão da primeira fase do nosso plano de investimentos. Vimos que é preferível investir em ações americanas por diversas vantagens que elas nos oferecem, e vimos também que é necessário diversificar a carteira entre 10 e 20 EGRs de diferentes setores com o intuito de balancear a relação risco e retorno do portfólio. Agora nos resta responder as seguintes perguntas: quando comprar, quando vender ações? Vamos começar com quando comprar as ações. A resposta é sempre. Vou te explicar o porquê. Investir com aportes regulares, de preferência mensais, é uma das melhores estratégias para reduzir o risco de timing do mercado. O risco de timing nada mais é do que a incerteza de saber o momento certo de comprar ou vender ações. No curto prazo, como a gente já viu, o mercado ele pode ser influenciado por uma série de fatores imprevisíveis, como crises, eventos políticos ou até mesmo reações exageradas dos investidores. Embora no longo prazo o mercado tenda a ser racional, com os preços das ações seguindo os lucros das empresas, no curto prazo as flutuações são inevitáveis. E é aqui que entram os aportes regulares. Ao investir dessa forma constante, você está comprando ações em diferentes momentos do ciclo econômico, algumas vezes em alta, outras em baixa, e com isso você consegue diluir o risco de entrar no mercado na hora errada. Essa estratégia é conhecida como Dollar Cost Averaging, DCA, ou preço médio aqui no Brasil. E diversos estudos mostram que ela é eficaz para mitigar o risco sistêmico que a gente acabou de ver, que é aquele relacionado a fatores que afetam o mercado como um todo e que ninguém pode prever ou controlar. Colocando de outra forma, galera, tentar acertar o momento ideal de compra é extremamente difícil, até para os especialistas. A melhor arma do investidor é estar sempre comprando, porque a regularidade dos aportes ajuda a equilibrar essas oscilações. Estudos mostram que investidores que mantêm essa disciplina tendem a ter um desempenho superior àqueles que tentam adivinhar os melhores momentos para entrar ou sair do mercado. Agora que a gente já cobriu o quando comprar, vamos falar sobre a próxima questão: quando vender. Aqui é onde a nossa estratégia difere radicalmente de outras abordagens como o Value Investing. Antes de falar sobre as nossas táticas, deixa eu te explicar o que é o Value Investing de forma bem simples. Value Investing é uma estratégia de investimentos amplamente utilizada que se concentra em comprar ações que parecem estar baratas em comparação ao que a empresa realmente vale. Os investidores que seguem essa abordagem tentam encontrar empresas que, na visão deles, estão sendo negociadas por um preço menor do que deveriam. A ideia é que com o tempo o mercado vai perceber o verdadeiro valor dessas empresas e o preço das ações vai subir, permitindo que eles vendam por um valor maior. Isso exige que o investidor analise muito bem as empresas e tente identificar o momento certo para comprar, esperando que o preço suba no futuro. O problema dessa estratégia é que ela envolve tentar prever o melhor momento para comprar e vender, o que é conhecido como fazer timing do mercado. E o que os dados mostram? A maioria dos fundos que seguem essa filosofia de Value Investing, amplamente conhecida, acabam não conseguindo superar os principais índices de referência, como o S&P. A tentativa de acertar quando uma ação está barata e o momento certo de vendê-la é algo que a longo prazo quase sempre acaba falhando. Por outro lado, a nossa estratégia é baseada no buy and hold. Isso significa que a gente compra ações de empresas geradoras de riqueza, com excelente histórico de resultados, e as mantemos por um longo período, independente de oscilações temporárias de preço. Nós não nos preocupamos com o valuation, porque a gente está investindo com um horizonte de longo prazo, onde o mais importante é a capacidade da empresa de continuar crescendo e gerando valor ao longo do tempo. As EGRs sempre vão parecer caras e acima do suposto valor justo que os modelos de valuation acusam. Isso é porque o mercado reconhece que essas empresas possuem altíssima qualidade e são extremamente previsíveis. Tudo que é bom, tudo que é de extrema qualidade é caro. Você não compra um chocolate Lindt pelo mesmo preço de um chocolate genérico. Lindt é mais caro justamente porque as pessoas confiam na marca, sabem que sempre receberão um produto de excelência. O mesmo acontece com as EGRs. O mercado já entende que essas empresas entregam resultados consistentes, então o preço delas reflete essa qualidade e segurança. Um dos melhores exemplos de sucesso da nossa abordagem é o próprio índice SP500. O SP500 não tenta prever o valuation das empresas ou acertar o timing do mercado. Ele apenas mantém as melhores empresas no índice e faz pequenos ajustes, um rebalanceamento, quando necessário. E adivinha o que acontece?
pouquíssimos gestores de fundos de value investing conseguem superar o desempenho do S&P consistentemente. Em resumo, enquanto o value investing tenta focar no preço e acertar o momento de compra e venda, a nossa estratégia ignora essas flutuações de curto prazo e foca em manter ativos sólidos e bem escolhidos ao longo de muitos anos. É o crescimento da empresa que gera valor ao acionista, não a tentativa de vender na hora certa. Por isso, a nossa estratégia de buy and hold, aliada a aportes regulares, é a melhor forma de superar o mercado sem se preocupar com altos e baixos diários. Durante toda a primeira fase do nosso plano de investimento, a fase de acumulação, a gente vai estar fazendo isso, comprando ações de EGR sempre que possível, sem se preocupar com valuations e segurando as posições sem vendê-las. É claro que o buy and hold também requer que você esteja acompanhando as empresas sistematicamente com o intuito de checar se elas continuam mantendo os mesmos fundamentos. Trimestralmente, pessoal, as empresas reportam seus balanços financeiros e é dever do investidor estar sempre monitorando as métricas das empresas. Raramente uma verdadeira EGR perde seus fundamentos. Como a gente viu, as vantagens competitivas garantem que elas continuem numa posição de liderança com altas barreiras de entrada. Porém, a gente deve sempre acompanhar a evolução dos números. A venda deve ser a exceção, não a regra. Se uma empresa que antes era altamente lucrativa e previsível começa a apresentar problemas, como perda da participação do mercado, má gestão ou mudança de estratégia que compromete o seu crescimento, então é a hora de reconsiderar. Lembra que o foco do buy and hold é manter empresas de alta qualidade, mas se a qualidade se perde, o motivo para mantê-las na carteira também se perde. A fase de acumulação, a primeira fase do nosso plano de investimentos, deve durar no mínimo 10 anos. Esse período é essencial porque os juros compostos, que são o verdadeiro motor do crescimento do patrimônio, precisam de tempo para funcionar plenamente. A cada ano que passa, o teu patrimônio vai crescendo e o retorno gerado sobre ele também aumenta. Quanto mais tempo você permanecer nessa fase, maior vai ser o efeito dos juros compostos e, naturalmente, maior será a base de ativos que você terá para usufruir na segunda fase. Agora, depois desse período de acumulação, vem a segunda fase, a fase do usufruto. A fase do usufruto é quando chega o momento que você vai extrair renda da sua carteira de investimentos. E o melhor de tudo é que você vai fazer isso da forma segura e conservadora. Eu vou te explicar exatamente como. Durante a fase do usufruto, a estratégia envolve retirar entre 4 a 6% ao ano do valor total da sua carteira. Essa retirada é feita no início de cada ano e para isso você vai vender uma pequena parte dos seus ativos. Sei que para muitos de vocês isso pode soar contraintuitivo. Eu sei que a maioria das pessoas foi meio que doutrinada a pensar que a única forma segura de usar o patrimônio é através dos dividendos pagos pelas ações. No entanto, as EGRs, as empresas geradoras de riqueza, são empresas que raramente pagam dividendos. E o porquê? Bom, como a gente viu, porque elas reinvestem os fluxos de caixa nelas mesmas para continuar crescendo. Isso faz parte da natureza dessas empresas de alta qualidade. Reinvestir tudo para gerar mais valor no futuro. Então, vender uma pequena porcentagem da sua carteira é basicamente o mesmo que usar dividendos, caso as ações estivessem pagando esse tipo de provento. O importante aqui é você entender que o dinheiro vem do mesmo lugar, o valor gerado pelas empresas ao longo do tempo. Só que ao invés desse valor estar na forma de dividendos, pingando lá na sua conta da corretora, ele vai vir através da valorização das ações. Quando você vende uma partezinha das ações, é como se você estivesse extraindo aquele dividend yield que a empresa não pagou. Eu chamo de dividend yield forçado isso. Agora, por que 4 a 6%? Essa é uma taxa de retirada extremamente conservadora para uma carteira composta de EGRs, que normalmente crescerá a um ritmo bem maior que este. Com base em todas as simulações que eu realizei, a fase de usufruto funciona da seguinte maneira. Enquanto você retira de 4 a 6% ao ano através da venda de ativos, a tua carteira continua crescendo acima da inflação. Ou seja, mesmo com essas retiradas, o teu patrimônio não só se mantém, mas também cresce em termos reais. Isso significa que ao longo do tempo, o valor da tua carteira aumenta e a renda gerada por ela também. Assim você não apenas repõe o valor que você está retirando, mas continua a aumentar o teu patrimônio, garantindo que a tua renda e o teu poder de compra continuem crescendo ano após ano. Eu vou te mostrar exatamente como isso funciona na prática. Vamos supor que uma determinada pessoa
começou a investir na década de 2000 com $1.000 iniciais e aportes de $200, sem corrigir pela inflação. Ela continuou aportando exatamente $200 ao longo do tempo. A carteira dessa pessoa é composta de 12 empresas geradoras de riqueza de diferentes setores, extremamente bem balanceada, como você pode ver aí. Perceba que essa carteira não possui nenhuma empresa de tecnologia. Eu fiz isso de propósito para te mostrar que existem inúmeras possibilidades de investimento conservador no mercado americano, sem considerar as grandes empresas de tecnologia. A minha carteira, obviamente, tem várias empresas desse setor. Mas aqui eu estou utilizando uma abordagem bem mais tranquila. Vamos supor que a fase de acumulação durou de 2000 até 2015, ou seja, 15 anos. Então, basicamente, essa pessoa investiu $1.000 iniciais e $36.000 ao longo do tempo através dos aportes. No total, saíram $37.000 do seu bolso ao longo de 15 anos da fase de acumulação. Em 2015, pessoal, o valor acumulado foi de $208.000. Esse é um retorno de aproximadamente 18,7% ao ano. Nada mal, considerando que o índice S&P rendeu 9,8% ao ano no mesmo período. E veja que foi um período bem desafiador. Essa pessoa passou por duas crises, em 2002 e em 2008. Chegou em 2015, ela resolveu começar a fase do usufruto. Isso envolve vender 6% do valor da sua carteira todos os anos como uma forma de gerar renda. No primeiro ano, a renda dessa pessoa foi de $12.480, pouco mais de $1.000 por mês. Acontece que a carteira continuou crescendo, dessa vez até num ritmo um pouco maior, 23% ao ano. Ou seja, ela retirava os 6% e a carteira ainda conseguia crescer 17% ao ano. Então, mesmo retirando uma renda em termos reais, o patrimônio continuou crescendo. Hoje, em 2024, depois de 10 anos da fase de usufruto, a mesma carteira de investimentos estaria valendo $938.000, quase $1 milhão. Detalhe, a renda dessa pessoa foi aumentando durante o tempo. No primeiro ano, a renda foi de $12.480. No segundo ano, foi de $15.866. No terceiro ano, já foi de $19.672. E assim por diante. Agora, em 2023, a renda dessa pessoa foi de $47.073. Algo em torno de $4.000 por mês. Galera, isso com $1.000 iniciais e aportes de $200 numa carteira extremamente conservadora, sem nenhuma grande tacada de empresa de tecnologia e passando por 3 crises, em 2002, em 2008 e agora teve o Covid em 2020. Olha o poder dessa estratégia. Você consegue enxergar isso? Eu dei esse exemplo aqui bem básico e com números bem conservadores, porque eu queria mostrar que qualquer pessoa, começando com pouco dinheiro e aportando um pouquinho todos os meses, só que de forma consistente, consegue construir um baita patrimônio e uma baita renda, desde que tenha paciência para executar as duas fases do nosso plano de investimento. A fase de acumulação e a fase do usufruto. O que realmente faz a diferença no sucesso de um plano de investimentos e em absolutamente tudo na vida, tá, pessoal? É a consistência e a disciplina. Cada um de vocês tem a sua própria realidade, e isso é perfeitamente normal. Tem gente que vai conseguir contribuir $100 por mês ou menos, e tem gente que vai conseguir aportar milhares de dólares. Mas, genuinamente, eu quero te dizer uma coisa aqui. Não importa se você pode começar com pouco ou muito dinheiro. O que importa é que se você for consistente e seguir a estratégia que nós discutimos aqui, os resultados vão aparecer. Por exemplo, eu comecei a investir na minha carteira de longo prazo no mercado americano no início de 2022, com aportes mensais entre $1.000 a $2.000, que é o que eu consigo poupar todo mês sendo disciplinado. Até agora, eu já acumulei mais de $83.000. E sabe o que é mais legal? Eu vou continuar seguindo essa estratégia pelos próximos anos, com aportes regulares, sem me preocupar com o curto prazo. A minha ideia é documentar absolutamente tudo aqui neste canal. Eu vou fazer atualizações semanais da carteira, mostrar meus aportes mensais, trazer conteúdos educativos, análises e compartilhar todo o processo com vocês. Este é o projeto Legado de Valor, gente. Meu plano é seguir na fase de acumulação por mais 15 anos, continuando com os aportes mensais de pelo menos $1.000.
A cada semana eu vou compartilhar o meu progresso aqui com você, as mudanças na minha carteira e tudo o que eu tô aprendendo no caminho. Agora que nós acabamos esse mini curso introdutório, os próximos vídeos aqui do canal vão ser sobre os ativos que eu tenho na minha carteira. Eu vou abrir a minha carteira aqui no YouTube publicamente e eu vou detalhar cada posição que eu tenho, explicando por que eu escolhi investir nessas empresas. Galera, a única coisa que faltou nesse mini curso introdutório aqui no canal foi falar sobre as corretoras de valores que você pode utilizar para investir no mercado americano. Eu vou deixar para fazer um vídeo só sobre esse tema aqui no canal, tá? Vai ficar um pouco mais didático. Mas por hora, a gente fecha por aqui. Então, se você gostou do conteúdo e tá animado para seguir junto comigo nesse projeto, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like aqui embaixo, cara, isso é muito importante, tá? Pro YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante e vamos junto nessa jornada. A consistência é o que constrói sucesso. Vamos seguir crescendo junto, pessoal. Contem comigo.